Muito bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema interessantíssimo que é empreendedorismo nos cartórios. Ao meu lado estará o Wendel Salomão, que é substituto no cartório de notas de Ribeirão Preto e também um grande empreendedor. Muito bom dia a todos. É uma alegria sempre muito grande estar aqui na nossa programação semanal, que é o Quinta com o DG, para falar sobre esse tema, que é um tema interessante, interessantíssimo, na verdade, que é o empreendedorismo nos cartórios. Sim, meus amigos, é possível ter atitudes empreendedoras dentro de um cartório, seja lá qual for a sua especialidade, seja lá qual for a especialidade que você esteja atuando. É óbvio que eu creio que nos tabeliões de notas essa ideia de empreender seja um pouco mais latente por algumas características que a gente vai falar, mas sobre esse tema conversaremos com o Wendel, que é o nosso convidado e que eu vi que já está aqui. E antes de convidar o Wendel para entrar, eu gostaria apenas de deixar 2 recados para vocês. O primeiro recado, o recado número 1, é que a nossa programação acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã, o Quinta com o DG, então anotem em suas respectivas agendas. E, além dessa informação, eu sempre deixo o convite para que vocês estejam aqui ao vivo conosco toda quinta-feira. Por quê? Porque no momento em que estamos ao vivo, você tem a possibilidade de interagir comigo e, no caso, com o convidado de hoje, que é o Wendel, para falar sobre os temas que a gente se propõe, né? Então, a gente traz temas aqui de gestão de cartórios, trazemos temas notariais e registrais, temas de concurso, sempre tem alguma novidade. E você estando ao vivo conosco, é possível que você converse, que você tire dúvidas e, mais do que isso, que você firme um compromisso com o aprendizado, que é algo bem legal e algo bem importante. Mas eu vou convidar aqui e a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema interessante, é um tema que eu gosto e acredito que traremos boas ideias para quem estiver conosco no Quinta com o DG de hoje. Oi, Wendel, muito bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É uma alegria ter você aqui. Bom dia, prazer em revê-lo. Obrigado pelo convite. E aí, como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, já aqui na serventia já há horas, trabalhando, né? Oh, rapaz, o que é? Você dormiu aí hoje, foi? Na verdade, há 20 anos, né? A gente dorme há 20 anos dentro do cartório, né? Mas é o horário que mais produz, para te falar a verdade. A cabeça está mais tranquila, né? E aí eu consigo soltar todo dia para depois as equipes saírem trabalhando e cada um fazer o seu métier. Que legal. Wendel, primeira vez que você participa aqui no Quinta com o DG, então eu tenho um hábito com os convidados. Eu queria que você se apresentasse, né? Eu já falei que você é substituto aí no quarto cartório de notas de Ribeirão Preto, mas eu sei que você tem uma história longa, né, na nossa atividade. Eu lembro de você atuando já há muito tempo em projetos que envolvem o direito notarial, mas eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho da tua história, bem rapidinho aí, para que todo mundo conheça quem que é o Wendel, né? E aí, a partir disso, a gente vai falar sobre o nosso tema de hoje, que é o tema empreendedorismo nos cartórios. Então, conta aí pra gente um pouquinho da tua caminhada, deixar um bom dia aqui pra galera que tá entrando, o Léo, que é nosso amigo ali, primeiro substituto do primeiro cartório de notas de São Paulo, já mandou um bom dia. Todo mundo vai chegando devagarzinho aí para ouvir um pouco sobre esse tema tão interessante. Quem que é o Wendel Salomão? Vamos lá. Bom, primeiro, só externar minha vontade de dizer que eu sou seu fã, te acompanho também há muitos anos e é muito gostoso esses encontros e desencontros, porque a gente corre, 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 mas sempre sabe que pode contar com a pessoa, sabe? No momento de desespero pode ligar, ó, o que eu faço nesse caso, né? Me salva. Que Então, eu legal. queria te agradecer, enfim. Mas mais do que isso, falando um pouquinho agora da minha história, né? Eu brinco que eu nasci no cartório, porque meu pai está no cartório há 50 anos e eu tenho 36. Então eu tenho foto do lado da mesa do meu pai, que eu era menor que a mesa. E nessa época eu acho que já deveria haver uma absorção, talvez, né? Por osmose. Talvez. Muito embora naquela época era máquina,
tem escrituras que meu pai fez à mão, depois ele foi para a máquina, enfim. Mas aí Com quando certeza um pouquinho pegou. pegou, não tenho dúvida. Quando eu decidi entrar no cartório, foi engraçado, porque meu pai, ele tinha muita dúvida e receio da gente estar sendo motivado exclusivamente por ele, e não por querer realmente estar. Então, para você ter ideia, meu irmão mais velho, ele é engenheiro químico, meu irmão mais novo é enfermeiro, e aí eu falei, não, eu quero ir para o cartório. Ele falou, de jeito nenhum. Você vai fazer um estágio numa advocacia ou numa engenharia civil, porque eu sempre gostei também da parte imobiliária. E aí, Legal. depois desses estágios, você decide o que você quer. Bom, eu fui lá, fiz uma semana numa advocacia, odiei. Fiz uma semana num escritório de engenharia, também não gostei. Aí falei pro meu pai, falei, ó, eu quero muito cartório. Aí falou, pois bem, eu não sou o dono, faça um currículo, vá pedir emprego pro dono, né? Não tem o que fazer. Aí fui eu lá, né? Fiz meu currículo, aí só 20 anos atrás, e calcei a cara e fui pedir emprego. E aí comecei como office boy. Então comecei como office boy, depois fui para Olha, auxiliar, aí virei escrevente, né? Depois substituto e tudo mais. Fiquei 15 anos em um tabelião, e que aliás é um tabelião que eu admiro, foi onde me ensinou muitas coisas, foi aonde me deu uma noção de esperteza sobre trabalhar com os atos jurídicos, né, e os riscos que a gente tem na atividade. Então foi muito prazeroso, foi muito bom. E aí depois de 15 anos eu migrei de tabelião, tive uma proposta diferenciada, numa situação diferenciada, e que eu montei uma equipe. E aí essa minha equipe compõe hoje meu pai, meu irmão, o Dene, que está comigo já há 14 anos, a Rose. Então, assim, eu montei uma equipe para poder dar conta. Meu pai legal. sempre foi muito dedicado, ele sempre teve muitos clientes aqui na comarca e sempre muito bem cotado e falado, a qual eu admiro demais. Não é à toa que ele veio para minha equipe, eu arrastei ele e ele faz parte disso tudo. Mas eu vi aquele escrevente, vamos bem dizer assim, solo, sofrer porque não podia ter férias, não podia descansar e uma série e não podia captar cliente porque não dava tempo, né? Pela estrutura de estar sozinho, né? E foi quando eu comecei a buscar e fui em alguns tabeliões em São Paulo, alguns colegas da área me convidaram e eu fui conhecer como funcionavam algumas equipes lá dentro. E aí, tudo isso acontecendo, eu fiz faculdade de Direito, fiz pós, mestrado, quero agora meu doutorado, estou correndo atrás dele, que não é fácil. Conversamos sobre isso É recentemente, né? Foi verdade, legal. é verdade. Ó, força aí que você vai adorar É, sim, fazer. sim. O mestrado valeu muito a pena. O mestrado, quando eu fiz, ele envolve muito contratos internacionais, e não só isso, a mediação e conciliação. E são pontos importantes que a gente usa muito no notariado, que é a mediação e conciliação. Ela já existe, eu falo, a mediação e conciliação ela pegou moda de anos para cá, mas a gente já faz isso há. Faz parte da essência do nosso trabalho. Eu acho que todo dia, né? Eu acho que É, todo dia. Eu brinco que quem é cartorário, normalmente, quando tem relacionamentos, a pessoa acaba sendo até mediando e conciliando no relacionamento sim, pessoal, porque sim, é automático, né? sim. Então, essa é uma parte da história da minha vida, né? Aí, aqui em Ribeirão, casei, tive filhos e tudo mais. E fui seguindo a minha vida dentro do tabelião, mas uma coisa que foi acontecendo e trazendo muito para mim é que cartório sempre foi taxado como chato, caro, burocrático, difícil, um ambiente que as pessoas não queriam estar, né? E me preocupava isso porque eu precisava atrair meu cliente, né? Eu Uhum. precisava que ele chegasse e na hora da minha escritura fosse um show. Então, foi pensando nisso que eu falei, bom, eu preciso mudar algumas coisas, desde o atendimento, desde recepção, desde captação, entender que o tabelião, apesar da atividade pública e do serviço público, existe uma mínima concorrência, existe um mínimo Sim, tratamento, existe formas de que, todos os cartórios são o mesmo preço. Exatamente. Então, eu preciso me diferenciar no atendimento. Preciso legal. fazer realmente o show ali no atendimento, que vai ser a hora que eu vou mostrar o meu potencial e vai ser a hora que o cliente vai ter o direito dele de escolha. E é um direito de escolha puro, né? Quando não Sim, envolve financeiro, é muito gostoso, porque é um direito de escolha sim. puro. Se tudo custa o mesmo preço, eu vou para o que eu me sinto bem, né?
E na verdade, Wendel, depois do provimento sem esse direito de escolha, se tornou muito mais efetivo, né? Nossa, Se a gente for pensar, ele é um mentor. sim, porque, cara, o que você está falando é muito legal. Você sabe que eu sempre acreditei muito nessa ideia que você passou aí um pouquinho. Até o pessoal perguntou agora qual que é o tema de hoje. O tema de hoje é empreendedorismo nos cartórios, é o nome que a gente deu para falar sobre algumas questões que envolvem gestão, que envolvem pontos importantes que a gente pode fazer. E, de fato, uma preocupação que eu tenho desde que eu estava lá em Campos do Jordão é de atender bem quem vem até o cartório, porque efetivamente a grande maioria das pessoas, quando você pergunta para alguém se você quer ir até o cartório, a pessoa fala: não, cartório é aquela ideia, cartório é burocrático, cartório é caro, cartório vai ficar com o meu dinheiro, cartório vai bater um carimbo e vai ficar com uma grana ali. Sempre é essa mesma ideia, né, que a gente escuta, pelo menos de forma majoritária. Aí eu falei, não, cara, deve ter um caminho para eu tornar essa experiência pelo menos um pouco mais agradável para quem vem até aqui. Exato, E aí a exato. gente começa a pôr a cabeça para pensar do que pode ser feito, porque é como você falou, nós temos aí algumas limitações. O preço é o mesmo em qualquer cartório. O preço que a pessoa vai pagar numa escritura com o Wendel aí em Ribeirão Preto é o mesmo preço que ela vai pagar comigo em Itacoaquecetuba, né? Então, o que muda é a qualidade do atendimento. E aí, é óbvio que quando a gente fala em qualidade de atendimento, uh, essa qualidade ela passa por múltiplos fatores, né? Tem ambiente, tem estrutura, tem todo esse. Claro, é muito bom você ir a um cartório quando você chega até ele, você tem um lugar com, sei lá, com um ar-condicionado que te oferta um café, que te oferta uma água, que te oferta uma sala de reunião, isso tudo é ótimo. Mas o que faz a diferença realmente, e eu ouvi você falando muito em formação de equipe, em equipe, em equipe, né? O que faz a diferença de um atendimento chamado de normal, assim, né? Aquele atendimento que a pessoa vai sair e vai falar, pô, mais um cartório aí que teve na minha vida. Para um atendimento que seja diferente na vida daquela pessoa, são as pessoas. É tanto que hoje a gente falou sobre o último Quinta com o DG que nós fizemos foi com a Thalita Caldas, que trabalha lá na TAC7 com gestão de cartórios e tal. E eu falava para ela que muita gente me procura hoje em dia para conversar sobre gestão de cartórios, porque é um tema que eu gosto, porque o nosso cartório tem aí algumas estratégias de gestão que são consideradas como boas. E sempre que me falam quanto a fazer a pergunta, né, o que você acha mais assim, por onde eu começo? Se eu quero ter uma gestão de cartórios excelente, por onde eu começo? A resposta é sempre a mesma: comece pelas pessoas, porque as pessoas que estão ali ao teu lado são as pessoas que vão mudar a cara daquele ambiente. Não adianta nada eu ter um prédio lindo, eu ter um prédio com plantas, com ar-condicionado, com uma estrutura, se você chegar lá e aquela pessoa está sempre com um semblante baixo, está sempre sem cumprimentar quem entra, sem dar um atendimento legal. Então eu queria ouvir, acho que é legal a gente trazer ouvir um pouco da tua experiência, né? Você que estava falando tanto sobre equipe, aí eu acho que é um ponto importantíssimo, né, da gente trazer e de dar a devida importância para essas pessoas que estão ao nosso lado também no dia a dia do cartório, né? Exato. A questão da estrutura, isso, como você disse, é um plus, né? Lógico que ter uma estrutura igual eu tenho aqui, no estacionamento para mais de 50 carros. A gente implantou uma cafeteria dentro do cartório, em que o cliente pode até almoçar aqui se ele quiser, desde pão de queijo, salgados, né? Tipos de café, cappuccino, enfim. Tudo isso facilita, tá? Lógico que facilita. Mas como eu vejo aqui dentro, né? Todo mundo é comissionado pelo mesmo teto de comissão. Só que um ganha 10, o outro ganha 70, né? Aí vem com a mesma estrutura, com o mesmo lugar, com o mesmo chefe, com a mesma cadeira, com a mesma sala, e aí você tenta entender o porquê disso tudo, e aí você vai para a pessoalidade do atendimento, né? Então, tudo isso é muito bom? Implantei mil coisas aqui dentro, o cliente realmente tem uma experiência modelo Disney, a gente brinca aqui, Uhum. desde carregador elétrico para o carro,
para fornecer conforto ao cliente, que são acordos que hoje você faz com até uma dica para os donos de cartórios aí, ó, BID, Volvo, eles estão procurando pontos estratégicos nas cidades para colocar recarregador. E sabe, a melhor parte? Gratuito. Porque eles precisam implantar a marca. Então, assim, façam isso para os seus clientes, não custa nada, não vai interferir em nada para vocês, mas você vai dar um conforto para o seu cliente. Primeira dica, acho que valiosa aí, que vale porque são coisas bacanas, né? Sim. Essa questão da cafeteria é muito particular, até porque depende de demanda e tamanho do cartório. Então, ter uma cafeteria, hoje, para mim, aqui traz muito retorno, porque eu tenho corretores que possuem imobiliárias, mas a gente sabe que sempre tem corretores que andam sozinhos, eles são, né, autônomos. Então, a cafeteria traz esse benefício para o autônomo dele poder vir aqui, fazer um home office, né, um work office aqui, não sei, mas enfim, ele consegue fazer isso, ele consegue atender o cliente dele, ele tem uma sala que de repente ele possa usar para tirar dúvidas com os escreventes, né? Então, aí a gente já está pensando, começamos a elevar o nível de atendimento. Então, começamos a trazer a pessoalidade, né? De como chegar até o tabelião. O tabelião que faleceu, tanto que hoje o cartório aqui está vago, né? O tabelião que faleceu, ele prezava, e isso era uma marca d'água muito forte do sorriso, atendimento, a prestação de serviço mesmo, mas assim, com uma excelência violenta. Quando eu falo uma excelência violenta, só para você entender, é mais ou menos assim. A gente teve um problema uma vez com um cliente que era 5h20 da tarde, o cartório fecha 5 horas, e ele chegou desesperado e precisava ser atendido, e nós não conseguimos prestar o atendimento por conta de sistema. E aí combinamos com ele no outro dia que ele seria atendido. Tentamos, por exemplo, uma pergunta, Wendel, tem bicicletário? Sim, tem espaço para bicicleta e moto. Tá? Respondendo a pergunta. Tá? Então, voltando ao assunto... E o Léo mandou uma mensagem para você aí, dizendo que ele te admira muito como notário de sucesso e competente. Que bom, legal. Obrigado. Então, voltando a essa questão da cafeteria e da forma de atender, é mais uma forma de prospecção indiretamente, não tem como, né? Ele acaba se utilizando do tabelião ali, os clientes, e tem a confiança dele estar dentro, e aí você começa a querer que o cara venha para cá, às vezes nem somente para fazer o trabalho, mas uma questão de amizade, de tomar um café mesmo, de fazer um momento diferente ali e prezar uma boa relação. Porque nada mais, a nossa relação hoje, se você for parar para pensar, o cliente, ele põe a vida na nossa mão, né? Financeira, Sim. Ele põe a vida estrutural, familiar na nossa mão, e a gente precisa cuidar daquilo ali como um ouro, né? Então, a questão de estrutura, eu não vejo muito segredo, a não ser... Wendel, uma coisa que eu queria te perguntar sobre estrutura. Ouvi o que você tem a dizer sobre a pergunta ou a colocação que eu vou fazer na sequência. Muita gente fala, quando a gente pensa em estrutura, fala o seguinte, fala, pô, o cara tá falando aqui de ter café, ter bicicletário, ter carregador para carro, enfim, fala um monte de coisa, mas aqui no meu cartório eu não tenho condições financeiras de implementar isso tudo, né? Tá em fala assim, é fácil, o cara tá lá em Ribeirão e tal, cidade grande. E eu sempre contrapus isso para quem me traz essa colocação, e eu ouço isso constantemente, falando o quê? Falando, olha, sempre óbvio, cada lugar tem que agir de acordo com as suas proporções, é óbvio, né? Você não vai sair fazendo coisas que você não tenha condições. Até o próprio Américo está falando aqui, num cartório de Fortaleza, a copeira pergunta se o cliente quer chá ou café, bolo fofo ou mole, e tem realmente cada cartório... Cada cartório faz as coisas que estão ao seu alcance, mas eu sempre, vira e mexe, eu escuto isso, aqui a gente não consegue fazer muita coisa e tal, porque não tem verba, porque o cartório aqui é pequeno e tal. E eu sempre digo, eu falo, olha, talvez você não consiga implementar absolutamente tudo que a gente tem, que a gente está ou que a gente vai falar aqui ao longo dessa programação. Mas algumas ideias você pode extrair. E eu vou além. Você falou uma coisa aqui agora que para mim continua naquela ideia de que o maior valor está nas pessoas, né?
Você falou assim, o tabelião que estava por aqui, ele era uma pessoa que prezava muito pelo sorriso, pela alegria, pelo bom atendimento. Cara, isso de fato, só de você ter uma postura mais, vamos chamar assim, simpática, mais receptiva com quem vem até o cartório, você já está anos-luz à frente de outros lugares que, por exemplo, não estão nem aí para esse perfil de assunto que a gente está falando, que talvez até estejam ouvindo a gente falar agora, e vão falar, pô, isso aí é bobagem, cara, isso é bobagem. Eu vou aqui fazer o meu, vou trabalhar, vou chegar aqui, vou terminar o dia de qualquer jeito. E de fato não é. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas que eventualmente digam e falam assim, olha, eu não tenho condição de implementar isso tudo aqui dentro do meu cartório. Como que você acha que a pessoa pode começar? O que você dá de dica? Você que vive, né, isso há tanto tempo, queria ouvir um pouco da tua experiência sobre resposta para essa pergunta que sempre surge dentro desse contexto de discussão. O assunto que você trouxe é muito importante, porque hoje eu consigo ter uma estrutura dessa. São 70 funcionários, né, motoristas e tal, hoje. Mas eu já trabalhei no outro tabelião em que a gente não deixou de fazer um café coado bem feito, que isso o custo é ínfimo. A gente não deixou de comprar um bolo e deixar o bolo partido e o próprio cliente se serve, ou o escrevente oferece e ele vai lá, busca e traz. Não vejo problema nenhum em fazer isso, porque eu fiz isso a vida inteira. Aliás, eu faço até hoje. Tem cliente meu que fala, mas é você que vai buscar o café? Vou. As meninas estão ocupadas ali, vou rapidinho. Então eu vou lá, pego, monto. Aí, quando eu falo, né, monto, a gente tem toda uma sistemática dentro do tabelião, tá? Olha então, que bonito. Os PIRs, a gente tem toda uma situação de marketing que o corretor marca, o corretor posta, o corretor compartilha, ele vê que houve uma preocupação de recebê-lo desde um café até o momento da entrega da escritura dele, né? Então, Arthur, eu vejo como uma muleta de desculpa quando me dizem assim, muito fácil no seu cartório, que é grande, E aí eu falo assim, meu amigo, desculpa, porque todos os clientes que eu tenho e a carteira, eles vieram de uma outra circunstância onde havia um bolo comprado, cada 2 dias comprava-se bolo, a gente tinha quem entregava, deixava ele ali partido, e os próprios escreventes iam servindo, iam fazendo uma situação de café ali gostosa e tudo mais. E isso, desculpa, qualquer cartório consegue fazer. Uma mesinha, Arthur, uma mesinha, você vai gastar o quê? R$ 20? R$ 30? Não sei. Entende? Então, assim, isso eu vejo como uma muleta de desculpa. É claro que é muito fácil, como eu disse, um cartório que fatura e está numa cidade grande, é muito mais fácil tudo isso. Mas dizer que no outro ele perde por isso é mentira. Concordo. Assim, desculpa, não tem como, tá? Então esse embate eu bato forte aqui dentro. Por quê? Porque aí eu vou no segundo assunto. Se eu tenho 50 aqui está dando 60 funcionários. De escrevente 25. E os próprios escreventes. Tem escrevente que ganha 1.000, tem escrevente que ganha 5, tem escrevente que ganha 50 na mesma estrutura, justifica que a estrutura mesmo ela está em segundo plano. Sim. O primeiro plano é o cara fazer um bom atendimento, um atendimento estruturado. E aí eu sempre vou para o lado de que nós temos um supermercado e produtos à venda aqui no tabelião. Então tem estrutura de venda e compra, dação, permuta, inventário, inventário com menor, se esforça para ajudar seu cliente, entendeu? Eu tenho N serviços, mas muitos dependem do escrevente pegar fundo e querer ajudar. A maioria tem isso, que é onde você se diferencia, porque você fazer escritura, 20 milhões, um vendedor solteiro, um comprador solteiro, Pix, é muito fácil, é o meu sonho, eu queria fazer 10 por dia dessa. Agora, você fazer escritura, que você pega, você cuida do cliente do início ao fim, vai atrás de documento, ajuda ele, responde ele no WhatsApp, responde ele no Instagram, responde no e-mail, responde com pontualidade, com educação e respeito. Isso é o que poucos fazem. É isso aonde ganha. Eu vejo muitos escreventes fabulosos que não respondem o WhatsApp. Não respondem o cliente. E aí eu vou avançar um pouquinho mais, que eu bato na tecla aqui. O ser humano hoje, ele é carente de alguém que se dispõe a ouvi-lo.
Se você ouvir o seu cliente, é fácil. Se você ouvir o seu cliente, primeiro, você já vai ganhar o respeito dele, porque as pessoas não querem mais ouvir o próximo. Uhum. Segundo, você vai saber o problema dele, você vai saber o que ele está precisando, facilmente, sem erro, né? Então, essa questão de estrutura é muito bonito, dá muito certo, né? Temos salas aqui, temos salas de curso, de treinamento. Eu tenho várias técnicas que eu uso, se você ver meu Instagram, de formas de captação, até porque a captação em tese no nosso meio é igual advogado, aquela captação escancarada, ela é totalmente proibida. Totalmente proibido, Agora, sim. você ensinar gratuitamente alguém e essa pessoa gostar do seu ensino, do seu trabalho e querer fidelizar com você, é uma situação totalmente diferente em que o mundo está aí, você pode fazer, né? Sim. Então, eu bato muito nessa tecla do ouvir. É incrível porque eu percebo que as pessoas não ouvem. E depois também, além do ouvir, é a leitura, né? A leitura. Uhum. Eu vejo que as pessoas sempre fazem uma leitura sempre por cima, pormenorizada, e que ficam querendo perguntar para o cliente muita coisa e o cliente nem sabe, coitado. Então, eu sempre falo, ouça tudo do cliente, ouviu tudo, a partir daí é o escrevente vai trabalhar. Ele que vai ler a documentação, ele que vai fazer um quebra-cabeça para chegar aonde o desejo do cliente ele expôs para você, né? Então são situações que no final das contas ele vai para a pessoalidade do escrevente, do tabelião, né? Uhum. E aí por Ou Wendel, você sabe, você falou duas coisas aqui para mim que tem bastante valor. Primeiro, ouvir as pessoas, né? Hoje existem cursos tem muito curso de oratória, mas tem curso para ensinar as pessoas a ouvir, porque ninguém ouve mais, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer resolver as coisas rapidamente. As pessoas querem começar um atendimento e parece que já não vem a hora de terminar, porque está sempre correndo atrás para fazer alguma coisa, para fazer algo diferente. Então, ouvir é algo que eu dou muito valor e eu acho que isso tem que existir, nessa parte da atenção e tudo mais. E também um ponto que eu acho que é bem legal, é você atender, você falou aqui, né? Seja simpático em qualquer caso, né? Atue bem em qualquer caso. E efetivamente essa é uma das mecânicas que ajudam a construir aquilo que a gente chama de uma boa fama. Porque, como você disse, receber uma escritura de vendedor solteiro, comprador solteiro e um imóvel de milhões, talvez seja o sonho mesmo de muita gente. Mas a realidade é que a esmagadora maioria das escrituras não é assim, né? E muitas vezes a gente nota que há uma certa... É natural do ser humano eventualmente pensar e falar, pô, esse caso aqui, ele não é tão importante, eu não vou dar uma super atenção, e acaba não dando uma real atenção, possivelmente para os casos que mais precisam da atuação do tabelião. Porque justamente é no contexto da pessoa mais simples, da pessoa sem tantos recursos, que a gente vai encontrar a maior necessidade de atuação do tabelião. Então, olha que legal, né? Você ter uma paciência com uma pessoa, porque, sei lá, um cara com uma condição um pouco melhor, possivelmente ele tenha uma base do que são alguns dos requisitos contratuais de uma venda e compra, de quais são as medidas importantes que ele tem que adotar para poder fazer uma aquisição segura ou uma venda tranquila. Agora, naquele ambiente da pessoa que não tem a menor condição, deixar um bom dia para o Paulo, que está chegando aqui agora, sempre está conosco, nas pessoas que não têm muita condição, nesse ambiente é onde a gente vai atuar e vai realmente fazer a diferença na vida das pessoas, uma diferença talvez invisível, né? Que não seja tão aclamada, mas que ajuda na construção do ambiente. E hoje tem gente que acha bobagem essas coisas de construção de ambiente, de energia, de fazer o bem para o próximo. Cara, isso tudo, ele muda a chave do teu ambiente de trabalho. Por quê? Porque quando você passa a se preocupar genuinamente com as pessoas que estão dentro do teu cartório, com certeza isso gera um ambiente de muita prosperidade, um ambiente de retorno, e o teu trabalho vai andar. Eu não estou aqui dizendo para as pessoas, não, o Arthur agora virou guru e está falando que vai virar energia no cartório e vai dar tudo certo. Não é só isso. Tem que ter trabalho, tem que ter estrutura, tem que ter competência. Mas você se empenhar para fazer coisas boas
pelas pessoas que estão no teu ambiente, seja lá quem forem essas pessoas, e tentando dar o seu melhor com os recursos que você tem, é o que a gente falou, de repente você não vai conseguir fazer um café expresso, fazer um bolo, entregar um bolo legal, ter uma cafeteria, mas você vai fazer o café de coador, você vai pegar um bolinho mais simples ali, vai ajudar a pessoa, então isso tudo ajuda no contexto que a gente chama de bom atendimento. E isso tem valor, né? Agora, o legal é quando a pessoa, de fato, ela compra essa ideia e passa a agir assim por uma vontade própria, né? Porque é interessante, eu gosto das pessoas da minha equipe que eu noto que, entre aspas, compraram a ideia de que atender bem é um bom negócio. A gente precisa muito disso, porque tem que ter, a gente volta aí para o caso do ser humano. Você volta para o contexto do ser humano que tem que atuar e agir de uma maneira positiva, aí vamos assim dizer. Eu vejo um outro problema também, que às vezes os tabeliães, eu vou falar tabelião, mas como um todo, escreventes, substitutos e tal, que estão muito focados no ganho do ato a qualquer custo. Eu percebo muito isso e às vezes eu vejo até técnicas de escritura que você poderia economizar para o cliente, mas você fazendo de outra forma acaba onerando, né? Então eu vejo que muitas vezes não há essa preocupação, ou pior, né? Está pensando efetivamente somente no lucro. Então, eu teve um cliente esses dias para mim que ele veio com uma situação, eu falei, olha, pega a exigência do registro de imóveis, deixa expresso tal situação, que eu vou conseguir fazer uma retificação gratuita para você, sem tributar, porque eu vou ter motivado o pedido da retificação e isso as normas me autorizam. Do que senão eu vou te cobrar a retificação. Aí a cliente foi lá no registro de imóveis, fez, voltou, falei, ó, tá vendo? Agora eu vou te fazer a retificação, ela vai ser gratuita e você atinge um objetivo melhor ainda. Resolveu o seu problema, nós retificamos o ato, não pagou, né? Aí o cliente começa a entender que cartório é chato, caro e burocrático. É, mas a gente tem como transformar essa experiência toda em segurança jurídica. E aí, quando o cliente percebe que ele está seguro juridicamente pelo meu trabalho, cai aquela história que eu já vi muito tempo do preço, que é caro, ou pedir desconto, que é uma coisa que me arrepia, do pé até a última. E ninguém sabe o quanto custa estar aqui, o quanto eu estudei para estar aqui e o quanto eu deixo a minha família para estar aqui. Então, sem contar que as pessoas não sabem que é crime, né? É isso que eu ia falar, né? Sem Não contar pode. isso. Me faz mais barato, me dá um descontinho aí. Não, deixa eu explicar, é crime, né? Mas eu nem entro nesse mérito, porque até o cliente entender isso, eu prefiro dizer para ele, faça a experiência. Depois você vai me falar se merece desconto ou não. Até porque a minha concorrência é sempre o mesmo preço, o cartório é tudo igual, o mesmo valor, igual a gente já comentou, né? Então, essa questão do atendimento é uma situação, assim, sensacional de trabalho, em que eu tive que, além do meu atendimento, transpor isso para minha equipe e fazer com que eles atendam na mesma proporção de qualidade, de ouvir o cliente, de responder o cliente, tanto que eu fico no pé deles quando eu percebo que um cliente está sendo demorado, o cliente está demorando para receber um retorno. E aí eu sempre falo, aí eu vou no escrevente, olha, por que você não responde? Ah, é porque eu estou esperando tal coisa. Então vai lá e avisa o cliente. Olha, eu ainda não tenho a resposta, porque eu estou esperando tal circunstância. Avise o cliente, informe ele, deixe ele ciente. Porque senão a ideia que ele tem é que eu não fui atendido, a pessoa não me retornou. A pessoa, será que ela está fazendo? Será que ela foi atrás? Eu não sei. Eu não sei se ela está fazendo, ela foi atrás. Eu cobro muito isso da minha equipe. A resposta para o cliente. Aliás, seja dolorosa ou não. Porque outra coisa que eu pego o medo de avisar o cliente que veio uma exigência difícil de resolver. E aí eu falo, não tenha medo, mas prepare o cliente. Então, sabe quando você vai dar notícia da morte? Chama, prepara a sala, traz o bolo. Mas assim, são técnicas que você vai acalmá-lo para dizer, e aí vem o ponto que o tabelião que faleceu, ele me ensinou piamente. Apresente o problema, mas na mesma hora e junto, você precisa dizer qual vai ser a solução. Apresente o problema, mas fale, olha, tá aqui a bomba, mas nós vamos resolver assim, 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 assado. Vai dar trabalho? Pode ser que dê. Vai precisar de complemento de documentação? Pode ser que dê.
mas apresente a solução. Se você só atacar o problema no colo do teu cliente, você acabou com o seu atendimento. Você acabou com a forma da sua prestação de serviço. E eu sou muito procurado aqui na comarca até para retificar a escritura de outros tabeliães. Porque chegam lá, como o tabelião já ganhou a principal, quando chega lá para retificar, eles não querem, não atendem, não dão bola. E aí acabam descobrindo por boca a boca que eu ajudo a turma, aí o pessoal vem, traz, aí eu ouço o cliente, aí é pior ainda, porque ele já chega detonado, o cliente já chega bombardeado, ele já chega tá o pó da rabiola. Então aí assim, você tem que cuidar mais dele. Só que quando esse cliente vê isso, ele nunca mais, veja bem, ele nunca mais vai em outra prestação. É fato. Você sabe de uma coisa, Wendel? Você estava falando sobre acompanhamento do procedimento da escritura, né? Da importância do escrevente dar um acompanhamento para as partes aí sobre a escritura. Cara, eu levo isso tão a sério, eu acho isso tão importante, que a gente tem no cartório um procedimento que consiste em que toda a documentação que dá entrada para qualquer escrevente, a gente abre um número de processo e o cliente ele recebe um protocolo daquela documentação que foi dada entrada e ele é atualizado. A gente tem um sisteminha onde o escrevente ele vai preenchendo qual é o andamento daquela escritura dentro do cartório. Então, documentação completa, minuta concluída, minuta pronta para assinatura, ata assinado e encaminhado para registro. Então, o cliente ele vai recebendo de forma automática, tão logo haja o preenchimento desse processo, ele recebe uma atualização, um status do processo dele, para que ele possa acompanhar e saber que algo está sendo feito. E às vezes a galera, claro, a gente trabalha com o ser humano. Às vezes o escrevente está lá numa rotina de tempo que está muito atarefado, tá? Fala, pô, não, mas precisa mesmo preencher isso aqui? Fala, cara, precisa, porque isso é bom para você, né? Isso é bom para você, porque você tem, até a Mariana, pois é, que aqui em Goiás tem um sistema com a linha do tempo também. Pois é uma linha do tempo que você dá e que de uma certa maneira mostra para essa pessoa o que é que tá, qual é o status da documentação dela, para ela saber, ó, pô, sei lá, eu estou aqui achando que o cartório já tem que me chamar para assinar, mas a documentação não está completa ainda. Então eu tenho que ver com o comprador, com o vendedor e tal. Então é muito importante a gente ter passar essas atualizações, por quê? Porque a pessoa se sente acolhida, né? Eu acho que de uma maneira geral, tudo que a gente está falando aqui hoje, absolutamente tudo, ele cai numa vala comum, que é a vala do acolhimento, né? O acolhimento que envolve um bom ambiente, o acolhimento que envolve tratar com respeito as pessoas que estão ao teu lado, um ambiente, um acolhimento que envolve um ambiente onde você vai e vai ser escutado sem pressa, né? Você vai ser genuinamente ouvido. Então tudo isso é como se você criasse ali uma estrutura onde a pessoa vai lá falar, opa, peraí, aqui esse cartório é diferente do cartório da imagem do cartório que eu estou acostumado. Né? E óbvio que dá um pouco mais de trabalho, porque demanda um tempo e uma energia. Porém, é um trabalho que muitas vezes, se você coloca ele na tua rotina de forma habitual, ele se torna tão prazeroso, que ele vira automático. E aí é um ganho de tempo. Né? Eu queria que as pessoas escutassem, porque quando a gente fala em atendimento com qualidade, muitas vezes também uma outra frase que eu ouço bastante é, pô, mas eu não tenho tempo. Eu tô aqui, eu tenho uma pilha de escritura na minha mesa, eu não estou dando conta de fazer o que eu tenho. Como é que eu vou, né, servir um café? Como é que eu vou escutar mais as pessoas? Como é que eu vou dar um retorno para todo mundo que me procurar? Você falou aqui no WhatsApp, até terminando o raciocínio, eu quero trazer um ponto que eu acho que é importante. Mas como que eu vou fazer isso tudo? Cara, é que, de fato,
por ser algo novo, possivelmente aí para você, para tua equipe, você vai olhar e vai falar, epa, tá, isso aqui eu não vou dar conta. Porém, se você implementar, você vai ter ganho de tempo. Você vai ter ganho de tempo, você vai ter ganho de serviço, você vai ter ganho na tua alegria de frequentar aquele ambiente. E tudo isso é muito bom. E aí, assim, E só uma questão ainda que eu queria só também frisar a importância, você falou de resposta de WhatsApp. Cara, o WhatsApp hoje é fonte de comunicação entre todo mundo. A gente precisa se organizar para dar retorno, né? Eu acho, hoje uma coisa que eu acho que tem funcionado muito bem para a gente são aquelas ferramentas de WhatsApp que você implementa e você tem ali atendimento automático, canaliza no escrevente depois, porque o WhatsApp ele tem dois pontos. Ele tem o ponto bom, que é a comunicação que tem que ser respondida. Só que se a gente ficar só dentro do WhatsApp hoje em dia, a gente não faz mais nada. Né? Então tem que ter um equilíbrio para a gente poder equacionar o atendimento do WhatsApp com o atendimento ao público, que senão o WhatsApp você já deve ter percebido, quem nos ouve deve perceber isso também. Se você quiser passar o dia no WhatsApp, você vai passar o dia lá. Você não vai fazer mais na verdade, nada. a semana inteira. Os dias, né? E 24 horas, sem horário. Bom, todos esses pontos que você trouxe é muito importante. E agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do tempo do escrevente, ou o tempo do substituto, seja lá quem for. Quando eu fui criar a minha equipe, essa era a minha maior dor, a minha falta de tempo. E eu lembro que eu fazia um atendimento maravilhoso de passagem, que eu sou fã do atendimento, eu gosto, eu percebo que os clientes gostam, e aí começou o meu atendimento a ficar ruim. Começou o meu atendimento, eu não ouvi o cliente do jeito que eu queria, eu tentava agilizar rápido ali o negócio, ficava aquilo ali, porque, né, aquela história, as pilhas... Muito afoito, né? Coisa para fazer. As pilhas e pilhas estão aqui, ó, e não para, não baixa, né? Ó, já tem gente aí, hein? Cadê o pessoal? Mostra a turma que tá aí já, Wendel. Tem o Dene, que é da minha equipe, ele tá comigo há 14 anos, e ele fica exatamente do lado da minha mesa, porque é meu braço direito. Eu posso ficar sem ninguém, mas esse aqui não largo. Tá ali também já está atuando, ficamos na mesma sala. Quem é o teu pai ali? É, que legal. E o restante da minha equipe fica fora, fica em outra sala, em outro setor. A gente gosta de trabalhar junto, nós não optamos por ter salas separadas, porque muitos clientes são conexos e eu prezo também pela minha segurança de algum fato que possa ocorrer e eu esteja sozinho. Acho que quem é tabelião talvez possa entender situações que a gente às vezes passa e que eu preciso de estar protegido. Então, todos aqui, tá todo mundo um de olho no outro, um cercando o outro. A gente tem o cliente que é bom, mas a gente tem o cliente que é mau. Vamos ser pragmáticos, né? As claras. Tem de tudo. Tem a pessoa que quer passar o documento falsificado, tem a pessoa que quer ludibriar, enfim. Por isso que eu não optei por ter a minha sala, mesmo sem substituto, eu gosto de estar, pelo menos, com o meu pai e o Daniel. E aí o restante fica fora. Essa é uma sala que eu consigo fazer um atendimento inicial, tem 3 cadeiras aqui para mim, e aí nós temos aqui dentro 4, 5, 6, 7 salas de reuniões. Que aí nelas acontece todo o ato notarial em si, que todas as salas têm câmeras, áudio, televisões, enfim, são preparadas para fazer um mega atendimento. Legal. Mas o que eu queria falar é sobre essa questão do tempo. Como eu disse, começou-se me doer isso, que o tempo estava sendo mesmo curto para mim, frente ao que eu precisava fazer. Eu não conseguia mais atender bem os clientes. Captação, então, virou um negócio que esquece, não dava mesmo. E aí foi quando eu comecei a ir a São Paulo e alguns colegas, conhecer os tabeliães, eles me apresentarem as equipes, e eu fui perguntando para cada uma como que atuava, fiz um protocolo do que seria legal para a minha realidade, que aí é aquela história, né? Lembra que a gente falou? É muito fácil ter uma cafeteria, uma copeira e tudo mais. Pega isso e adapta para a tua realidade. Né? Coloca o bolo, coloca o café pro lado e vão para cima, né? Então, eu fiz isso. Os grandes cartórios potenciais de São Paulo, que são minhas referências, ao qual eu admiro e tenho amigos e adoro estar por lá, eu olhei aquilo e falei, bom, é lindo,
tem dinheiro, né? Tem estrutura, mas eu preciso pegar isso e trazer para a minha realidade. E aí foi aí que eu desenhei a minha equipe. Eu tive resistência no começo, até pelo meu próprio pai, que na época ele era meu concorrente. Eu tinha a minha cartela de cliente, ele tinha a cartela dele de cliente e assim por diante. Então, nós entramos num acordo e aí foi muito gostoso, porque a partir do momento que você tem uma equipe e essa equipe ela é valorizada e essa equipe ela tem uma situação de trabalho bacana, e o cliente ele entende, ele começou, nós passamos por um período também que o cliente ele começou a entender que o valor da minha equipe e a forma de atendimento não mudava entre nós todos, só que ele entendeu que enquanto um está digitando, o outro está tomando um café com o cliente, o outro está abraçando o cliente, o outro está cuidando do cliente. Aí um cliente começou a chorar por conta do divórcio. Aí esse escrevente ele não precisa estar preocupado com o restante das coisas, ele está ali abraçando aquele cliente, cuidando daquele cliente, enquanto por trás está acontecendo. A ideia da equipe, a gente brinca que a equipe fez a gente atender meio que 24 horas. Porque eu tenho quem chega mais cedo, tem quem chega mais tarde, e quem sai mais cedo e quem sai mais tarde. Mas pelo menos o cliente ele nunca deixa de ser atendido. E no modelo daquele representante daquela equipe. No meu caso, sou eu. Então, dentro da minha equipe, a gente tem as nossas estratégias, eu repasso com eles. A básica e a maior que eu bato todo dia firme é o atendimento, a forma de atendimento, mas não digo só atender sorrindo. Eu digo desde cuidar de uma exigência, eu fico louco se a exigência chega e não foi resolvida, ou no mesmo dia ou no próximo. Ou se for coisa difícil, que a pessoa não foi atrás do cliente para resolver. Uma outra circunstância também que eu sempre brigo aqui dentro é não passar ônus para o cliente, somente quando precisa. Isso é legal. Não, eu já vi uma situação, não foi uma nem duas vezes, mas eu já vi, a pessoa virar para mim e falar assim, eu liguei pro cliente para pedir a cópia da CNH. Não, tudo bem, você não arquivou no cartão de firma? Era para você ter arquivado. Então você não arquivou, já erramos. Não, eu arquivei, então por que você não foi lá pegar? Exato. Era mais fácil, né? Era mais fácil estar sentado na cadeira, mandar um WhatsApp para o cliente, incomodar o cliente perceber uma instabilidade, o cliente perceber que faltou algo do que ele ir atrás. Então, é uma outra situação. Bato firme o cliente ele já trouxe uma problemática. Eu não posso levar mais problema para ele. Eu preciso entregar o resultado. Isso. Eu vejo muita gente, meu atendimento eu fiz aqui, já passei uma lista de 200 documentos para o cliente. Mano, você está ajudando ele a resolver? Não, eu passei a lista, ele se vira. E aí, vai esperando que ele vai pegar toda essa documentação, pôr numa pastinha, te trazer tudo lindo e falar, olha, tá pronto, agora é só você digitar. Não é essa a realidade. Todo mundo sabe. O pós-atendimento é muito importante, né? Eu acho que a explicação ao longo do atendimento são duas coisas, né? Ter uma visão no sentido de ajudar as pessoas a entenderem ao longo do processo é muito importante. É porque o que você falou, às vezes essa história, eu mandei a lista, ok, mas para você a lista pode ser fácil de compreender quanto às necessidades que nela estão. Para quem é leigo, talvez o cara olhe para aquilo e seja um texto em chinês, né? E o pós-escritura, eu ouvi você falando também, eu dou muito valor para isso, ele é valioso demais, porque o pós-escritura envolve encaminhamento a registro, envolve eventualmente você cumprir uma nota de exigência, uma nota de devolução, envolve você contatar a pessoa para ela saber o status daquilo que ela entregou com confiança para a tua atuação. Porque a verdade é que se a gente não toma cuidado, efetivamente tem gente que pode imaginar o que lavrou a escritura, acabou. Não, lavrou a escritura, ainda existem alguns processos de arquivo e alguns processos de encaminhamento a registro que demandam uma atuação. E a equipe, o escrevente, tem que estar organizado para isso. Você não pode, de repente, largar, você fez uma escritura e, sei lá, tá com o dinheiro do registro ali que você recebeu, colocou ali no procedimento do depósito prévio, você vai demorar um mês para mandar uma escritura para registro, por exemplo. Imagina, e não só isso, e o risco de uma indisponibilidade. Exato. O risco de
uma penhora, a gente não sabe. Escritura mandar para registro, gente, bate na tela, é dia seguinte. Lógico, da última assinatura. Mas é dia seguinte, é dia seguinte. Não tem o que fazer, não existe desculpa plausível. Aliás, a gente até tem uma sistemática aqui de que, de repente, eu precisaria mandar para registro de imóveis algum documento junto com a escritura. Mas esse documento não chegou ainda. Não tem problema. Eu mando a escritura, o registro vai trabalhando, meu protocolo está feito, eu protegi meu cliente, eu suspendi o protocolo naquela matrícula do meu cliente, e aí, hora que vinha exigências, às vezes nem dá tempo, né? Mas enfim, vamos supor que vinha a exigência, meu amigo, sabe um exemplo, o termo de quitação que você não me trouxe? Aqui, ó, não sou mais eu só que estou cobrando, Registro de Imóveis está cobrando, está sendo afetada a parte se eu não apresentar, e ó, tem prazo. Então as coisas, elas caminham de uma forma tão melhor com o cliente, tão mais fácil e sem lero-lero. E aí aquela história do cartório caro, quando percebe esse tipo de prestação de serviço, não existe mais questionamento do preço. Hoje eu não tenho mais isso, de verdade. Hoje eu passo os orçamentos, explico, comento, a pessoa vai feliz para casa para se programar como ela vai pagar. É basicamente isso. E hoje existem opções de pagamento, né? Pagamento no cartão, pagamento parcelado, que foi outra coisa positiva que mudou. Nós não tínhamos, né? Há muito pouco tempo atrás, o pagamento de uma escritura dos custos do cartório. Você tinha que pagar ali à vista, via transferência ou em dinheiro, como achasse melhor. Dinheiro hoje em dia é pouco usual. Mas, cara, hoje, e você sabe, Wendel, que tem cartórios que até hoje não ofertam essas opções de pagamento, né? O pagamento no cartão, o pagamento parcelado. Cara, às vezes a pessoa tem essa opção, essa ferramenta do parcelamento, e hoje o cartório nem tem custo com isso, né? Porque a gente tem a própria possibilidade do repasse do custo operacional. Então, cara, mas são opções que você dá para o cliente. E eu acho que clareza a gente está falando de preço, né? A clareza nesse momento, ela é super importante. Então, tenha no teu cartório uma ferramenta que dê um orçamento claro para a pessoa, né? Hoje os sistemas normalmente fazem isso, mas você entregar e explicar com clareza o que ele está pagando. Olha, você está pagando aqui tanto é escritura, tanto é registro, tanto é imposto, tanto são certidões que eu vou obter para você. Essa obtenção de certidão, por favor, não cobre nada a mais. Hoje a gente pede tudo eletrônico, né? A gente quase gratuito. ou então, sabe, tem gente que fala, não, o cartório pode cobrar para pedir certidão. Putz, cara, não tem o menor sentido, porque são ferramentas que estão ao nosso alcance. Então, essa ideia que o Wendel trouxe do menor ônus para os clientes é uma ideia super interessante, né? Quanto menos você puder onerar o teu cliente, melhor, né? Ontem mesmo, no atendimento aqui na minha mesa, o que aconteceu? O cliente está com um contrato de uma construtora e ele comprou o imóvel. Acontece que ele já vendeu para terceiros e aquela história, ele quer passar a escritura direto para a última pessoa, né? Uhum. E aí ele veio dizendo que ele já tinha ido em 2 cartórios, que os cartórios falaram para ele que não tem o que fazer, ele teria que passar a escritura direto e ponto final, morreu ali. Aí eu falei para ele, olha, isso é verdade, né? Essa construtora, ela vai por esse viés, dificilmente ela dá para terceiros, mas nada impede da gente formular um e-mail para a construtora, explicar o ocorrido e perguntar se você poderia entrar como interveniente cedente, né? E a gente ter uma economia aí de registro e tudo mais. Bom, aí mandei o e-mail. À tarde, o cliente virou para mim e falou assim, nossa, eu fiquei muito feliz com o seu atendimento, porque embora a alternativa mais cara é aquela das 2 escrituras, você se propôs a mandar um e-mail, você me copiou no e-mail, mandou para a construtora, para a gente ter uma resposta ainda assim certeira se a consultora vai mesmo autorizar ou não. Independente que não autorize, eu vou fazer com você, porque você foi atrás de falar com a construtora, porque às vezes mudou o entendimento da construtora, mudou o jurídico, às vezes, naquele caso em específico, a construtora vai autorizar ou aquele empreendimento. A gente não sabe. Atenção, então, né, Wendel?
mandei o e-mail, estou esperando, e aí eu fiquei muito feliz, porque no final do dia, o atendimento foi de manhã, e aí no final do dia ele me mandou um WhatsApp comentando disso. Uhum. Então assim, aí eu falo, né, é ouvir o cara, é tentar mostrar para ele que eu vou tentar buscar o mais barato. Se não der, não deu, mas ó, tá aqui a prova. Não deu porque eu não quis, tá aqui, ó, nós tentamos. Quando o cliente percebe isso, ele não me pergunta mais se é caro ou se é barato. Sim. Ele vai pagar as duas escrituras cientes, quiçá feliz. Outra questão. Outra questão também. Não, geralmente assim, ele falou, não, essa é a lei, eu que não fiz a escritura lá atrás. Aí ele vê que ele tá errado. Ele percebe que ele tá fora, que ele deveria ter feito a escritura, sabe? Sim. Ele deveria ter, e ele não fez. Então agora ele tá assim, resolvendo um ônus que é dele mesmo. Quando ele entende isso, nossa, é muito tranquilo. Facilita, né, Wendel? Muito. Uma outra coisa que acontece muito aqui no cartório, por conta da gente gostar de atender e a gente, inclusive, servir alimentação e tal, e às vezes isso até atrapalha um pouco, mas a gente ama. O cliente vem aqui só para comer e tomar café com a gente. Aí eu tô com a mesa cheia e o cliente, não, eu vim aqui que eu gosto do cappuccino daqui e eu queria tomar com vocês no cappuccino. Acontece. Então, mas isso é muito gostoso, né? E outra coisa, trazer para o ambiente algumas situações como uma planta. Aí, veja bem, né? A gente não está falando de astrologia, a gente não está falando de signo, não é nada disso. Mas, assim, faz diferença isso aqui, ó. Faz muito. Uma humanização faz diferença. Faz diferença uma clareza de um ambiente, porque eu lembro que eu trabalhava num outro tabelião, que era as paredes eram marrom e o teto era cinza. Uhum. E aquela energia, inclusive, para mim, era, sabe, cansa, não tem o que fazer. E hoje a gente está em um que é todo envidraçado de fora a fora. Então, todas as salas e ambientes, independente da forma, ele está vendo o externo. Ele está vendo, ó, sim. Só pra você entender. Sim. Tá? Não, é totalmente diferente. O estacionamento, né, do tabelião. Uhum. Então, são situações que, se você junta no escopo total, tá? Te dá um resultado e te facilita no seu atendimento. Então, assim, o cliente olha tudo isso. A planta é maravilhoso, você tem que ter no ambiente de trabalho, traz vida, né? É legal, clareza. E aí lembra eu sou meio suspeito, viu, Wendel? Porque eu tenho fonte, tem pedra, eu gosto de ser. Eu acho legal, cara. Aqui a gente tem o cheirinho da M. Martin, tá? No cartório. Pra quem não sabe, né? A gente tem. E algumas balas também entre as salas e tal. Porque... Muito bom. Não, e aquela história, se você vai para mediação e conciliação, aquele calor da emoção, eu já peguei muita negociação, tá todo mundo de cara feia, esperando o TED cair, não cai, o Pix, não sei o que, aí eu vou, já corro na copeira, ó, leva um pão de queijo lá, começa a levar um cappuccino lá, leva uma água e leva uma bala. Nossa, a hora que eu chego lá, tá todo mundo rindo, brincando, se abraçando, apenas esperando o TED. Faz diferença. Quando antigamente eu tinha todo mundo de cara feia, o mesmo objetivo, apenas esperando o TED. É muito diferente. Não, é totalmente diferente. Faz muita diferença. Não tem o que dizer. E são coisas, assim, baratíssimas. Sim. Até que criticam e que não vão por essa linha. Ok, cada um com seu mercado de trabalho. Não existe 10 Neymar no mesmo time. Mas eu entendo que essa forma é uma das que me ajuda muito na captação do cliente. Além de todas as outras que a gente conversou, somente a do sorriso e a do ouvir. Eu sempre falo, ouça. Eu sempre brinco que a maior prova que todos os escreventes caem, aliás, até cliente, e aí você vê que não lê, é quando dá uma matrícula na mão, ele pega e faz assim, ó, vai na última folha, né? Ele vai na última, eu falo assim, não, você precisa ler ela inteira. Porque um aforamento, ele não vai estar na última. A verbação do aforamento, ele não vai estar. Ou, de repente, uma situação de construção do bairro, né, uma denominação, ela não vai estar na última. Eu tenho uma exigência, inclusive, uma situação que eu sempre guardo e mostro nos meus treinamentos. Depois eu quero falar um pouquinho de treinamento. Que é o seguinte, o banco fez um contrato de financiamento, então, exemplo, eu vendi para você,
né, um imóvel e fui registrar. Chegou no registro, veio com a exigência seguinte: eu, Wendel, eu recebi o meu imóvel do meu pai e a escritura do meu pai tinha uma cláusula resolutiva. Como uma transmissão forçada, eu recebi, foi registrado a minha aquisição, só que não foi dado baixa na resolutiva. O que aconteceu? A mania de ler o último registro, não observaram, veio a exigência dos imóveis. Olha, primeiro você dá baixa na resolutiva, depois eu posso registrar o contrato de financiamento. Tá? Então, olha a problemática da falta de leitura de uma matrícula. Aí o cliente vem com cartório verde, azul, branco, passando mal, intestino sol, tá acontecendo de tudo, né? Pra gente tentar entender e ver aonde a gente vai remediar. Nesse caso, a gente achou o antigo proprietário, explicamos, ele fez lá por escrito e resolveu. Mas imagina se faleceu. Ah, não. Cara, matrícula. Matrícula tem que ler sempre integral, né? Esse é um problema, né? Muitas vezes a pessoa quer ir para a última página. A última página tá talvez o reconhecimento da propriedade daquela última pessoa. Mas, de fato, a gente tem que ter sempre esse cuidado, porque existem várias possibilidades ali no meio do caminho, né? E isso é muito importante. E a gente falando de atendimento, Arthur, eu vou olhando à minha volta, eu vou vendo todas as técnicas que a gente usa e é até engraçado. Na pandemia virou o modismo, né, e a necessidade do álcool, né? Então era álcool para todo lado e aquele desespero e tal. E aí a gente começou a ouvir as reclamações dos clientes. Qual que era a reclamação? Tem o cliente que gosta do álcool em gel, tem o cliente que gosta do álcool líquido e tem o cliente que reclama que a mão tá ressecada. Tem de tudo, fato. Aí na nossa mesa tem de tudo também. Então eu tenho o álcool líquido, eu tenho o creme e eu tenho o álcool em gel. Assim o cliente ele tá atendido de qualquer forma. Ele não tem como ele reclamar, ele não tem como falar. Amplamente protegido. Aliás, vira um elogio. Ele se sente bem, ele se sente em casa, ele se sente como se estivesse na casa de um amigo, de um conhecido. Ele esquece que ele está num cartório, quando ele vê um cheiro diferente, né? Quando ele vê um atendimento, uma comida, enfim, quando ele vê tudo isso, ele esquece que ele está no cartório, ele se sente muito à vontade, né? Treinamentos. Meu amigo, desculpa eu te interromper, a gente passou aqui já de 1 hora, que era a nossa previsão para programação. Passa rápido, né? A gente vai falando coisa boa e passa voando. E eu quero já até, acho que a gente pode fazer um outro quinta com o DG para dar continuidade, porque você falou, eu acho que é importante, para a gente não falar com pressa, né, sobre treinamento, sobre outras coisas que são importantes. Mas eu queria, para fechar, que de tudo que você falou aqui, que a gente conversou, que você destacasse um ponto que você trataria como o mais legal para criar um conceito de atendimento com excelência. A gente falou em muita coisa aqui, né? Ambiente, atenção, oitiva, cuidado documental. Se fosse escolher ou um raciocínio, como que você resumiria em uma ideia essa importância, algo que seja muito relevante no teu olhar para um atendimento com excelência? Cara, assim, um dos pilares que eu gosto e tem na minha mesa, eu até peguei, acabei, vou te mostrar aqui, eu deixo escrito todo dia na minha mesa, é resiliência, tá? Eu deixo na minha mesa até para eu não esquecer que a resiliência e os hábitos é o que transforma, né? Então, assim, a resiliência no atendimento com o cliente, porque atender quem está sorrindo também é muito fácil. Agora, atender quem está triste, chorando, bravo, xingando, ou te maltratando, aí é o desafio. Aí é o desafio, eu falo. Atender quem está sorrindo é fácil. Eu quero ver você fazer a pessoa sair sorrindo do cartório. Aí é a prova de fogo. Então, se pudesse resumir, a resiliência talvez seria a maior delas. E para um crescimento agora como profissional seria a delegação, que é da nossa atividade, né? Delegar. Só que delegar não é fácil. O ser humano, ele é egoísta, centralizador. Todos nós, não estou falando de A, de B, estou falando de mim, estou incluindo. Sim. E aí, quando você fala em delegar, existe além do risco, existe também a questão do será que a pessoa vai fazer igual a mim? Ou será que ela vai cumprir
determinadas situações. Então, assim, essa questão da autorresponsabilidade com a resiliência e com a delegação é os pilares que eu trago pro meu todos os dias. Legal. Tanto que eu deixo escrito na minha mesa, eu deixo escrito, ó, tava colado, eu deixo escrito na minha mesa. É a autorresponsabilidade, com a resiliência e o hábito. Para eu chegar, eu começo, eu olho, eu já sei da minha obrigação. Isso aqui eu já sei da minha obrigação que eu tenho com o cliente, com o tabelião, né, com a minha equipe, com os meus braços direitos aqui dentro, né, e tudo mais. O meu tabelião, hoje a gente está numa transição, né, eu tenho o interino, né, o interino, eu sempre estou do lado do cara, porque eu entendo que, primeiro, é uma situação de chefia, né, Sim. Respeito, obrigação e tal, e depois ele vê resultado. E por terceiro, aí a gente vai para o básico, né, é a relação ser humano, né, é construir uma relação gostosa, de troca, de respeito, de confiança e de entrega mesmo, né? Legal. Wendel, obrigado pela conversa hoje, foi muito legal, adorei, creio que todo mundo tenha gostado. Quem não assistiu vai ficar aqui gravado, em breve estará no nosso canal do YouTube também. Me marca lá. Será marcado. E obrigado pelas ideias, pelas possibilidades. Eu gostei muito do que eu ouvi aqui das tuas ideias sobre empreendedorismo no cartório, sobre gestão. E realmente a gente tem que investir, cada um dentro das suas possibilidades, em atender bem, em atender com excelência, em atender as pessoas com genuína atenção. Acho que isso é o que a gente pode fazer de melhor, né? E isso faz parte, inclusive, das obrigações legais que nós temos como tabeliães, como oficiais de registro, de atender com qualidade as pessoas que vêm até a gente, né? E aí a gente nota que no quarto cartório de Ribeirão vocês vão além, né, desse básico, muito além desse básico. Isso é bom, isso deixa certamente. Eu ouvi li algumas pessoas aqui escrevendo bons comentários a respeito do atendimento. E isso é aquilo que a gente fica feliz, né? Quem gosta de atender, recebe um elogio, recebe um reconhecimento, é sempre muito bom. Parabéns aí para você, para tua equipe, para todos aí. E a gente se encontra então. Vamos combinar um próximo Quinta com o DG. Obrigado a todo mundo que passou por aqui nessa manhã de quinta-feira, gente. Valeu, um excelente dia a todos. Fiquem com Deus.